Seja bem-vindo a este canal dedicado a você que quer crescer na vida espiritual. Queremos deixar para você conteúdos de espiritualidade todos os dias sobre o testemunho dos santos e semanalmente conteúdos voltados ao aprofundamento interior. Se você deseja tudo isso, vamos conosco, se inscreva no canal e vamos juntos para o santo de hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre este santo que nada menos converteu com as suas palavras, com este carisma que ele tinha de falar, Santo Agostinho. Um homem que foi um homem da palavra, Agostinho, sem dúvida foi tocado, convertido por outro homem da palavra. Estamos falando aqui de Santo Ambrósio. Você conhece um pouquinho da história dele? Por isso, vamos falar um pouquinho sobre ele, sobretudo entrando ali no início da sua vida. Ele tem uma origem nobre, por isso temos aqui uma pessoa com capacidade de poder se aprofundar na vida, sobretudo intelectual. Ele nasce em 339, atualmente numa cidade que pertence à Alemanha. Sua família era católica, embora a liberdade religiosa era muito recente naquela época, porque nós temos aqui aquele período de muita perseguição dos imperadores romanos e agora conseguimos entrar num período de paz. Mas, sem dúvida, ainda se tinha grandes desafios. Bom, a família dele passou por grandes coisas, o pai dele era responsável, era governador de uma província, então muitas vezes tinham que se deslocar, mas principalmente com o falecimento do pai, a família vai se mudar para Roma, ali ele começa a estudar direito e justamente essa dinâmica da retórica, né? De poder falar, de poder comunicar. Bom, é o que ele vai ser sobretudo conhecido, né, mais tarde pela sua retórica, pela sua capacidade. E aí acontece o seguinte, ele estava se preparando ali para se batizar, para vocês entenderem que a preparação antigamente era uma preparação longa, profunda. Lembre-se que é posterior a todo este período que todo mundo que era batizado justamente tinha quase que decretado o martírio. Nós agora passamos por este tempo, mas aquela catequese mais profunda da escolha, realmente você quer isso, se passava ali de forma concreta e por isso uma catequese bem profunda. Bom, enquanto ele fazia tudo isso, né, ele fazia a catequese, aprofundava, o que aconteceu? Houve falecimento do bispo, aí começavam as discussões, houve sempre discussões acaloradas e ele começou a fazer essa coisa de mediar, né, um mediador dessas discussões, e ele começou a falar tão bem, discursar tão bem sobre aquilo que deveria ser o sucessor do bispo. E aí o que aconteceu? O povo, depois de ouvir a retórica dele, a capacidade dele de falar de Deus, de levar as pessoas a colocar um sucessor, que seja ali uma pessoa da qual todos podem reconhecer como um caminho apostólico, como sobretudo uma pessoa de Deus, as pessoas pararam e começaram a dizer, por que não você? Por que não seja você o bispo? E aí o que acontece? Bom, o povo aclamou ele como bispo e foi aceito. Sim, ele recebeu o batismo, logo em seguida a ordenação sacerdotal e enfim foi também sagrado bispo, né? Assim nós temos este homem que logo ali em Milão começa a ser o episcopado. Ele se dedicou muito a estudar as Sagradas Escrituras, a aprofundar sobre a liturgia, sobre os comentários ali bíblicos. Então você vai vendo uma espiritualidade que vai percorrendo essas dimensões também ali da liturgia. Nós temos mais tarde a liturgia ambrosiana, tão rica, os seus cantos, né? Foi, afinal de contas, foi justamente isso que toca, né, Santo Agostinho, a sua palavra e a liturgia, o canto, que vai entrando ali, vai entrando na história justamente de Santo Agostinho e vai fazer dele mais tarde talvez um dos doutores mais conhecidos da igreja. E por falar em doutor, lógico, Santo Ambrósio também é reconhecido com o título de doutor. Ele deixa um legado principalmente naquilo que é os valores, dando às gerações futuras uma riqueza. Ele vai falar sobre a virgindade de Nossa Senhora, a coragem também daqueles mártires, ou seja, ele resgata, né, a tradição que havia anteriormente a ele dos mártires, chama o povo a entender e a buscar também, lógico, agora as realidades são diferentes. Com certeza ele deixa este legado de tranquilidade. Por quê? Ele começa também, pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, a aconselhar imperadores, que naquela época eram os responsáveis pelo poder.
ele aconselhou 3 imperadores, ou seja, isso tudo facilitava para que o cristianismo fosse compreendido, para que fosse aceito e a sua estrutura pudesse caminhar com mais facilidade. Ele aconselhou Graciano, Valentiniano II e Teodósio I, sendo que este último, ele chegou a repreendê-lo por erros que ele tinha feito. Uma das vezes ele ordenou o massacre, né, em uma região de um estado, né, da qual fazia parte o império, que o império era responsável. E o que faz? Quando ele ordena este massacre, vem todas as consequências, Santo Ambrósio os chama e fala e exorta ele daquilo que ele havia feito e pede a ele que pudesse fazer, né, um pedido de perdão público. Isso era inadmissível para um imperador, mas justamente por esta força, né, por aquilo que era a capacidade de Ambrósio de poder fazer o outro reconhecer também a sua vida de pecado, o imperador vai e pede publicamente, né, o pedido de perdão pelo massacre que aconteceu em Tessalônica. Percebemos aí esses caminhos, esses movimentos que Deus vai fazendo, colocando homens que vão ser justamente esses ícones e expressão da palavra de Deus. Bom, pedimos a Santo Ambrósio que toca Santo Agostinho, que também suas palavras, a sua vida possa nos tocar. Lembre-se sempre, a voz do Senhor, a voz do seu Espírito vem a nós de tantas formas. Nós não podemos perder a oportunidade de nos aprofundar naquilo que é a verdade da fé e também destas vozes que nos chegam, como chegou a Santo Agostinho, através de um sermão, através justamente de uma palavra, uma pregação. Deus começa a falar conosco. Nós não podemos resistir aos convites de Deus. Bom, te espero amanhã para mais um testemunho dos santos. Deus abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.